Quando nós falamos sobre crenças, nós estamos falando sobre as nossas verdades. É tudo aquilo que nós acreditamos. E tudo que nós acreditamos, ele se concretiza na nossa vida. Então, se eu quero entender quais são os meus pensamentos, quais são as minhas crenças, as minhas verdades, eu olho para o meu resultado atual e eu vou entender qual é o padrão de pensamento que eu estou criando e que eu realizo na minha vida. E tem uma coisa muito interessante, né? Porque aqui nós não estamos debatendo o que é certo ou errado. É um conceito de uma lei natural que acontece no universo, dentro da organização do universo. Então, tudo aquilo que eu penso, eu emito uma vibração e aquilo se realiza na minha vida. Porque eu estou me alinhando com a vibração que eu estou emitindo. E é assim que o universo ele se organiza, né? Por isso que as coisas fluem, né? Como fluem naturalmente. Quando a gente pensa, por exemplo, na natureza, quando eu penso num pé de fruta, numa mangueira, por exemplo, a natureza, ela sempre vai agir como ela deve ser. Então, um pé de manga, ele não fica pensando, será que eu vou dar fruto esse ano? Será que eu vou ter caroço na minha fruta ou não? Será, não sei se eu vou transbordar, se eu vou ser abundante esse ano. Eu vou dar algumas frutas só. Não, o pé de manga, ele é abundante, ele cria muitas frutas e ele não fica pensando se ele vai dar manga ou maçã. Se ele é um pé de manga, ele vai dar uma manga, né? A fruta é manga. Um tigre, ele age dentro da sua natureza. Ele não fica pensando, será que hoje eu vou comer uma alface ou eu vou matar um bichinho para eu comer? Não, o tigre é o tigre, dentro de todas as suas características, ele é esse animal e ele vai agir como tigre. Nós, seres humanos, é que ficamos criando empecilhos para não fluir dentro daquilo que nós fomos criados para fluir. Nós não usamos a nossa mente como nós deveríamos usar. Então nós bloqueamos, né, através das nossas crenças, o receber. Então muitas vezes nós falamos sobre aquilo que nós queremos, mas nós não abrimos mão dos benefícios que nós temos com as crenças. No momento que eu tenho um trauma na minha vida, uma situação muito difícil, algo acontece na minha vida, eu crio uma crença. E através dessa crença eu tenho um comportamento que funcionou ali naquele momento para eu sair da dor que eu estava sentindo, do sofrimento. E aquilo funciona. Então eu entendo que esse comportamento funcionou e eu começo a carregar ele para a minha vida. Acontece que em algum momento da minha vida, alguma área vai gritar, ela vai dizer, olha, essa crença não funciona mais hoje. Então, nesse ponto, você começa a ter problema, que pode ser na sua vida pessoal, profissional, na sua carreira financeira, relacionamento amoroso. Então, quando as pessoas chegam, né, falando sobre uma questão profissional, de sucesso profissional, muito ligado à questão financeira, a pessoa não consegue progredir, ela não consegue prosperar financeiramente, tem uma crença que rege um comportamento que traz esse resultado. Então é muito importante pensar o seguinte, o quanto as minhas verdades hoje, elas estão me trazendo benefícios, ou o quanto as minhas verdades, elas estão trazendo malefício para a minha vida, elas estão me bloqueando, elas estão me limitando. E o que eu decido fazer com isso? Eu posso continuar com as crenças que eu tenho hoje, não tem problema nenhum. É uma escolha, né? Eu posso escolher, né, continuar com o pensamento daquele trauma que eu tive em algum momento da minha vida, que pode ser real ou não. Quando eu digo real ou não, né, toda a nossa realidade é o que a gente cria, mas eu quero dizer o seguinte, algumas pessoas passaram por alguns fatos, né, e outras não, isso só está de fato na mente. Então eu tenho
fatos que não aconteceram, que só foi um fruto da interpretação que eu dei para algo que aconteceu, ou algo que de fato aconteceu e eu criei uma crença em cima disso. Então, por exemplo, eu tenho um copo aqui meio cheio, meio vazio. Vai depender da sua interpretação. Eu posso perguntar para várias pessoas como esse copo tá. Ele tá meio cheio ou meio vazio? Algumas pessoas vão dizer que ele tá meio cheio e outras vão dizer que ele está meio vazio. Isso não significa que um grupo tá certo e o outro tá errado. Todo mundo tá certo. O que vai mudar é a interpretação que cada um tá dando para aquilo. Por isso que a gente vê pessoas que passaram pelo mesmo trauma, pela mesma situação, mas estão vivendo de forma diferente. Quando a gente pensa, por exemplo, nas pessoas que moram em situações de risco, pessoas que moram na favela, em lugares violentos, né, que são de muita violência. Por que algumas pessoas vão para o crime, né, e outras não? Então, quando a gente pensa, né, em qualquer lugar que seja, muitas pessoas vão por um caminho e muitas outras vão por outro caminho. Tudo é uma questão de escolha, de interpretação que você dá para a sua vida. Você pode continuar com os mesmos pensamentos? Pode, não tem problema nenhum. Quando nós estamos presos, né, na nossa crença, na nossa verdade, é porque existe um benefício muito grande que eu não quero abrir mão. Existem benefícios nas nossas verdades, no nosso comportamento e que muitas vezes, mesmo sendo um comportamento tóxico para nós mesmos, para a nossa vida, eu prefiro continuar com esse comportamento. Quantas pessoas a gente não observa assim, né? Eu prefiro continuar me vitimizando porque no espaço de vítima eu tenho muitos benefícios. Então, o que a pessoa vitimizada, o que ela fala? Eu sou coitado, eu sou pobrezinho, porque eu passei um trauma muito grande na minha vida, porque eu não posso, porque eu não tive oportunidade, né? Porque eu não consigo, porque isso não é pra mim. E as pessoas, algumas pessoas se solidarizam, né, com esse perfil, ficam com dó, então querem ajudar, dar colo, dar carinho, dar atenção. Existem muitos benefícios, né, em relação a isso. Então, toda verdade que você tem, toda a crença que você tem e o comportamento que isso gera em você traz muitos benefícios. O que você precisa escolher é o que você quer para a sua vida. Você pode continuar com esses benefícios a partir do momento que você entende que você não precisa ficar em uma situação difícil, complicada e sofrida e pode ter todos esses benefícios com um novo comportamento, com uma nova realidade para a sua vida. Quando a pessoa entende isso, ela muda a sua visão, né, a forma como ela interpreta aquela situação, ela mantém os benefícios daquilo que ela tem na vida dela, mas ela muda a vibração e outras coisas começam a chegar até ela. Então, toda vez que eu penso em uma crença que está me atrapalhando, em uma situação que eu estou desconfortável, existe uma crença por trás disso. E a minha escolha é, ou eu continuo com essa crença, com os resultados que eu tenho agora, para me manter com os benefícios que eu tenho agora, ou eu continuo com os benefícios que eu tenho agora em uma vida mais plena, mais feliz, mais saudável, sem vitimização, trazendo autorresponsabilidade para a minha vida, tendo força, poder, sendo empoderada e conseguindo ter uma vida muito mais plena para a minha vida e para as minhas realizações, conseguindo ter pensamentos alinhados com o meu objetivo e conseguir viver muito mais leve, muito mais plena, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo.